Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Nós estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo nos ensina o valor da Eucaristia, de onde nós aprendemos a partilhar os nossos dons, os nossos bens, de onde nós nos comprometemos a sermos solidários e a termos compaixão com nossos irmãos. O texto do Evangelho é o texto da multiplicação dos pães, segundo o relato de São Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. São Mateus começa a relatar que naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, ele partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Menciona aqui a morte de João Batista. Certamente, a ida de Jesus para o deserto deve-se, de um lado, a esse fato, a morte dos profetas. Os profetas correm risco de vida. E nosso Senhor também, para proteger a sua vida, vai ao deserto. Mas a lição fundamental não é apenas esta. A lição fundamental com a missão do deserto é que São Mateus assim quer indicar para a sua comunidade que Jesus é o novo Moisés. É o novo Moisés que leva a multidão para o deserto, que tem como missão libertar o seu povo, a fim de conduzi-lo à salvação, a fim de conduzi-lo à vida plena. E o deserto tem uma simbologia muito grande. O deserto, na cultura israelita, não é apenas o espaço do encontro com Deus, é também o tempo do encontro com Deus. Pois, mesmo em um lugar povoado, habitado, nós podemos fazer do deserto um espaço temporal, um espaço existencial, em que, através da interiorização, nós nos encontramos com Deus. Através desse silêncio interior, nós nos abrimos a Deus. O deserto é o lugar onde Deus se manifesta, mas também é o lugar onde nós somos provados. Foi no deserto que Israel aprendeu a se despir das suas seguranças humanas, da sua certeza e da sua autossuficiência, a fim de descobrir que cada passo em direção à liberdade é acompanhado por Deus, que providencia tudo. No deserto, Israel foi tentado. Foi tentado com a fome, foi tentado com a sede, foi tentado com os animais, como as serpentes que ameaçavam a sua própria vida. E muitas vezes teve até a tentação de duvidar da presença de Deus. Porém, Deus fez sempre Israel conhecer no deserto que Ele tudo providencia. Deus aparece providente na fome quando manda o maná caído do céu. Deus é providente na sede quando faz nascer água de um rochedo. Deus cura o seu povo quando é picado com as serpentes venenosas. No deserto, a pessoa experimenta a provisoriedade da vida humana e, se despindo de suas seguranças, ela é levada a confiar em Deus. No deserto, onde não há obras humanas, Israel descobre que tudo é um dom de Deus e que o povo deve acolher este dom com o coração sempre agradecido. No deserto, nada que é humano subsiste, portanto, o que advém no deserto é obra de Deus. O deserto também é o lugar da solidariedade, é o lugar da partilha. O maná que Deus mandou do céu devia ser partilhado. Não poderia ser acumulado para não apodrecer. Se, portanto, o deserto é o lugar da tentação, é também o lugar da solidariedade para superar as dificuldades da caminhada. No deserto, uma pessoa egoísta não subsiste. Uma pessoa que não aceita contar com a ajuda dos outros está condenada à morte. E Jesus no deserto, com a multidão,
leva os seus discípulos a experimentar que tudo é dom que deve ser agradecido ao amor de Deus. E lhes ensina também que os dons de Deus são para ser partilhados, colocados a serviço da vida dos irmãos. A narrativa da multiplicação dos pães, segundo São Mateus, apresenta todas as características de uma lição, destinada a demonstrar como é que deve viver aquele que segue nosso Senhor Jesus Cristo e aquele que aderia ao reino de Deus. O primeiro momento tem a constatação da fome. Jesus sente compaixão quando ele vê a multidão que o segue. Jesus atravessa o mar da Galileia. A multidão sabe que ele estava atravessando o mar, sai de suas cidades e segue nosso Senhor a pé. Quando sai do barco, que Jesus vê aquela grande multidão, ele se enche de compaixão por ela, por eles, por aqueles que formavam aquela multidão, e curava aqueles que estavam doentes. E lhes ensinava até ao cair da tarde. Jesus nessa atividade de curar e ensinar. O lugar era deserto. Assim os discípulos, temendo, sugerem a Jesus que despede as multidões para que possam os povoados comprar comida, uma vez que eles estão no lugar deserto e a hora já estava avançada. Jesus não concorda com seus discípulos, mas lança-lhes um desafio. Dá-lhes vós mesmo de comer. Eles não precisam ir embora. Jesus, portanto, ensina os seus discípulos que eles têm uma responsabilidade grande com o acontecimento que eles estão presenciando, que é o povo faminto. E diante desse desafio, eles não podem lavar as mãos, simplesmente dispersar o povo para que cada um se vire como possa se virar de acordo com suas responsabilidades, com as suas possibilidades. Nosso Senhor assim mostra que todos nós somos responsáveis uns com os outros. Somos responsabilizados. Nunca um discípulo de Jesus poderá dizer que não tem nada a ver com a fome, com a miséria, com a necessidade dos irmãos mais desfavorecidos. Qualquer irmão necessitado nosso de pão, de alegria, de apoio, de esperança, nós temos responsabilidade como discípulo do Senhor com ele. O reino, portanto, passa pela nossa solidariedade. Solidariedade dos cristãos entre si, da solidariedade dos cristãos com demais homens e mulheres. A solidariedade, assim, que nos responsabiliza pela necessidade do outro. Diante da fome, que parece muitas vezes superar nossas capacidades, Jesus nos ensina como dar resposta a esse desafio. Logo após ter sido aconselhado pelos discípulos a mandar embora a multidão, Jesus lhes faz o desafio, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles não precisam ir embora. Os discípulos descobriram que eles ali tinham 5 pães e 2 peixes. E nosso Senhor pede que os trouxesse até ele. E quando tem diante de si os 5 pães e os 2 peixes, recita a oração de bênção e manda que os discípulos repartam aqueles pães, aqueles peixes entre os presentes. E São Mateus fala que todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. A multidão era imensa. São Mateus fala que os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A lição é clara. Diante do apelo dos famintos, os discípulos do Senhor têm que aprender a partilhar. O discípulo do reino tem que aprender a ser solidário. 5 pães e 2 peixes pareciam tão pouco. Simbolicamente indicam a totalidade. 5 com 2 faz 7, e 7 é o número da perfeição, é o número da totalidade.
assim para nos indicar que é na partilha da totalidade daquilo que nós temos que podemos responder à carência dos nossos irmãos. Uma vez que, posto em serviço, pouco que temos, esse pouco que temos se multiplica e é capaz de saciar a fome, se multiplica com a bênção de Deus, se multiplica com os poderes de Deus. A comunidade do reino, portanto, não é só uma comunidade que se sente responsável pela fome dos irmãos, mas é também uma comunidade de coração aberto, que deve ser disposta a repartir o pouco que tem. Deve ser uma comunidade que deve vencer a escravidão do egoísmo, para fazer a experiência da partilha que sacia e que torna todos os homens irmãos. São Mateus nos fala que Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, ele ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. A bênção é uma fórmula de ação de graças, na qual se agradece a Deus pelos seus dons. A bênção sobre os alimentos significa reconhecer que tudo que nós temos é dom que veio de Deus. Foi resultado do esforço do nosso trabalho, das nossas mãos, mas reconhecer que é dom de Deus, que Deus nos concede e, portanto, que sempre pertence a todos os filhos de Deus. Aquele que recebe esse dom, que tem bens, não pode se comportar meramente como se fosse um dono exclusivo, um proprietário daqueles bens, mas como um administrador de bens que o Senhor os confiou. E como administrador de bens que o Senhor os confiou, colocá-los a serviço dos irmãos para gerar emprego, para gerar renda, para gerar a riqueza. O bem, quanto mais circula, mais ele se multiplica. Mas o bem, quanto mais se concentra, mais ele diminui. Nós somos convidados a aprender, a considerar que os bens que nós possuímos, como dons que vêm de Deus, devem ser colocados livremente a serviço de todos. A narração da multiplicação dos pães tem também uma profunda mensagem eucarística, as orações de bênção. Jesus ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção, partiu o pão e deu-os aos discípulos. Nos leva à fórmula que nós usamos quando celebramos a Eucaristia. Na verdade, quando nós celebramos a Eucaristia, nós sentamos com Jesus na mesa e recebemos dele mesmo o pão, que é ele, o seu corpo, que ele nos oferece, o vinho, que ele nos oferece como verdadeira bebida. E assim nós somos imbuídos do mesmo sentimento de Cristo Jesus, daquela compaixão que o levou, que fez com que ele visse o povo, viu e sente compaixão e faz algo por ele, curando seus feridos e saciando a sua fome. Assim também nós nos comprometemos na Eucaristia com a dinâmica do reino. Nos comprometemos a assumir a lógica da partilha do amor e do serviço. Celebrar a Eucaristia, portanto, nos responsabiliza a lutar contra as desigualdades, contra os sistemas de exploração, contra os esquemas de acumulação dos bens, contra os esbanjamentos, quanto alimento é esbanjado, sequer chega à mesa das pessoas, e também contra o consumismo, quanto consumo de coisas supérfluas nós fazemos, e quanto milhões de irmãos nossos não têm acesso àquilo que é essencial, não têm acesso aos bens mais elementares para poder viver conforme a sua dignidade de pessoa humana, de filhos e filhas de Deus. Quando nós celebramos a Eucaristia e nos comprometemos com a partilha dos dons, nós fazemos com que o reino de Deus seja uma realidade viva na história atual, na história dos homens. A nossa responsabilidade como seguidores de Jesus nos compromete com a fome no mundo. Nenhum cristão pode dizer que não tem culpa pela fome e a desigualdade que obriga tantos irmãos em viver em situação de carência. Nenhum cristão ele pode dormir tranquilo quando há ainda tantos irmãos e irmãs nossas, homens e mulheres, que depois de uma vida inteira de trabalho, já velhos, idosos, recebem pensões miseráveis, que mal dão para pagar os medicamentos, enquanto outras quantias exorbitantes são destinadas para aqueles que já têm tudo.
enquanto a riqueza de alguns é sempre favorecida. Os bens criados por Deus pertencem a Deus e os homens, e a todos os homens, e não a um grupo restrito de privilegiados. No documento do Concílio Vaticano II, a Gaudium et Spes afirma que Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os povos, de modo que os bens criados devem chegar de forma equitativa à mão de todas as pessoas, seja quais forem as formas de propriedade. Conforme as legítimas instituições dos povos, segundo as diferentes e imutáveis circunstâncias, deve sempre atender a este destino universal dos bens. É por essa razão, quem usa desses bens temporais não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas como também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também através dos seus bens possa beneficiar a tantas pessoas. E nesse sentido que a riqueza constitui uma grande bênção, quando aqueles que têm bens tornam-se conscientes disso e se tornam administradores, favorecendo com a sua riqueza o acesso à vida para aqueles que estão de fora ou que não têm possibilidade de viver com dignidade. De resto, todos têm o direito de ter uma parte de bem suficiente a si e suas famílias. De modo que o problema da fome no mundo não se resolve apenas com a assistência emergencial para socorrer os famintos, mas resolve-se recorrendo a uma verdadeira revolução das nossas mentalidades, que nos leve a interiorizar a lógica da partilha, da solidariedade, da compaixão. Os bens que Deus colocou à nossa disposição pertencem a todas as pessoas, a todos os homens, e devem ser postos a serviço de todos. Tem uma destinação comum, tem uma função social. É preciso, portanto, superar a indiferença, o egoísmo, pela nossa capacidade de ter compaixão, como teve Jesus. Viu a multidão e sentiu compaixão da multidão. E provoca os discípulos para a partilha. E eles descobriram que era possível, mesmo tendo apenas 5 pães e 2 peixes. Com a multiplicação dos pães, todos nós participamos do banquete do reino, do banquete da vida. Realiza-se a profecia de Isaías, a primeira leitura dessa liturgia, quando o profeta fala: todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem despesa, vinho e leite. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia? Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai e a vossa alma viverá. Firmarei convosco uma aliança eterna, com as graças prometidas a Davi. O profeta Isaías, através desse texto, convida os exilados a fazer um novo êxodo, a abandonarem a terra da escravidão e do pecado e a dirigir-se a Nova Jerusalém, onde Deus vai oferecer um banquete ao seu povo. Em Jerusalém, à volta da mesa de Deus, esse povo sofredor, desolado, crente e faminto encontrará trigo, vinho, leite e manjares suculentos. Sentará-se num banquete que poderá, portanto, fartar-se. E em Jesus essa profecia é realizada, porque é Ele que, com a multiplicação dos pães, oferece pão com fartura e a paz sem fim. A salvação se dá em Jesus. A todos que vivem atolados no desespero, aos que têm permanentemente os olhos molhados por lágrimas de tristeza, aos que o mundo condena e marginaliza, aos que não têm pão na mesa nem paz no coração, Jesus convida à mesa do reino e oferece pão em abundância e a paz sem fim. Enfim, conforme a segunda leitura, proclamada nesta liturgia da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de 35 a 39, São Paulo nos recorda: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso somos vencedores, graças àquele que nos amou. Na verdade, nos fala São Paulo, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro,
nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo o apóstolo Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus, manifestado em Cristo. Podemos encontrar na vida muitos problemas, extremamente desafiadores, como Paulo encontrou em sua missão, mas nunca seremos abandonados pelo poder de Deus. Deus nos ama com amor profundo, total, radical, que nada nem ninguém consegue apagar ou eliminar esse amor. Esse amor veio ao nosso encontro na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e atingiu toda a nossa existência e nos transformou e nos capacita para caminharmos, mesmo no meio de grande dificuldade, ao encontro da vida eterna. Ora, é essa descoberta que nos faz caminhar no mundo com grande esperança, sabendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. E assim, com essa grande esperança, possamos enfrentar toda dificuldade, como esses dias difíceis que nós estamos vivendo com esta pandemia.